12 de fevereiro, mais uma semana, mais um encontro do nosso versículo do dia, olhando para o livro de Provérbios, como andam os seus pensamentos, como andam os seus planos, no que você tem pensado ultimamente, o que você tem permitido que seja alimentado nos seus pensamentos, porque eles vão vir, não tem como impedir que os pensamentos venham. O que nós podemos é deixar de alimentar esses pensamentos, trazer à memória aquilo que dá esperança, aquilo que traz encorajamento, olhar para a palavra de Deus e pensar nas suas promessas. Provérbios capítulo 12 vai falar sobre isso nessa segunda-feira. Olha o capítulo 12, versículo 5. Na versão NVI diz: a justiça nos planos do justo, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Século 21 diz que os pensamentos dos justos são corretos, mas os conselhos dos ímpios, eles são falsos. Seus pensamentos são corretos? Tudo que você está pensando tem sido aprovado por Deus? Deus tem aprovado os seus pensamentos, aquilo que você tem alimentado na mente? Olha o que diz a linguagem de hoje, no versículo 5. Quem é honesto trata todos com sinceridade. Quem é mau vive enganando os outros. Você percebe que esse versículo, na comparação das traduções, ele já muda um pouco. Parece até que muda o significado, mas é a mesma coisa. Os pensamentos do justo são retos. O pensamento do perverso é um pensamento de maldade e de mentiras. Os pensamentos dos justos, eles são corretos, mas o do ímpio, do perverso, é só maldade. Os planos do justo são corretos, mas o conselho do perverso são traiçoeiros. Esses simples provérbios é um ótimo lembrete de quão importantes são os nossos pensamentos. E eu quero desafiar você a começar a pensar sobre o que você tem pensado, sobre o que você pensou na semana passada. Quais foram os pensamentos que você alimentou na sua mente? Esses pensamentos te encorajaram ou te desencorajaram? Te trouxeram para perto de Deus ou te afastaram de Deus? Te fizeram confiar mais nas promessas de Deus e esperar as coisas com esperança, motivação, encorajado? Ou pensar em duvidar que Deus não está cuidando, que Deus está distante? Quando Salomão usa a palavra mas para dizer aqui sobre os pensamentos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios são enganosos. Ele quer mostrar dois tipos de pessoas. O primeiro grupo são de pessoas que os seus pensamentos são cativos a Cristo, é tudo que é bom, puro, amável, de boa fama, a louvor, edifica. E outro é o grupo de pessoas que os seus pensamentos os levam a ações que prejudicam a si mesmo e aos outros. Pessoas que fazem duas coisas muito diferentes. Pensamentos dos justos, conselho dos ímpios. Salomão está dizendo aos seus leitores, a nós hoje, que os pensamentos deles procedem dos conselhos. Os pensamentos dos justos com os pensamentos dos ímpios levam nós a seguirmos uma direção. Qual direção você tem seguido, baseado nos seus pensamentos e naquilo que você tem alimentado? Como pensamos determina o que nós dizemos. Nossas palavras são formadas por nossos pensamentos. Se você ficar pensando só em coisas que vão te desencorajar, o que vai sair dos seus lábios é: não vou conseguir, não vai dar certo, Deus não está cuidando de mim, Deus não me ama. Se eu olho para a palavra de Deus, para as promessas de Deus e penso nelas, medito nelas, trago elas para o meu coração, guardo elas na minha mente e penso sobre elas, o que vai sair dos meus lábios é: tá difícil, mas Deus está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que alimentamos na nossa mente determina o que nós dizemos. Se não estivermos bem na mente, não estaremos bem na boca. Se não estivermos certos de cabeça, não estaremos certos em nossos conselhos. E é por isso que muitas pessoas aconselham
sem muita direção, sem muita orientação, sem muita sabedoria, porque os pensamentos estão confusos, não estão baseados na palavra de Deus. E quando nós olhamos para Provérbios, nós vamos ver dessa virtude. Acertar a cabeça antes de abrir a boca é o que Salomão está falando. Ele está nos dizendo para nós começar a pensar no que nós estamos pensando antes de dar qualquer sugestão, para que nós sejamos sábios. Os pensamentos dos justos, eles são retos, os conselhos vão ser retos, vão ser corretos, mas os pensamentos dos ímpios não são retos, não são bons. Por isso que os conselhos são enganosos, não levam para um bom caminho. Querido, que nessa semana que Deus te dá como presente, você fique muito atento a quais conselhos você está ouvindo, as quais voz você está ouvindo, quais conselhos você está obedecendo, que sejam os conselhos de Deus. Quais pensamentos você vai estar alimentando, que sejam pensamentos certos, corretos e direitos. Que Deus te abençoe.